Muito bem, meus caros, vamos então a mais uma videoaula nessa playlist sobre estática, onde a gente está discutindo em especial a estática do ponto material. Nas duas videoaulas anteriores a gente falou um pouco sobre os dois métodos que podem ser utilizados para se resolver problemas de estática do ponto material, o método da decomposição de forças e o teorema de Lamier. A gente vai fazer agora uma questão de Enem, bastante recente, onde o propósito é a gente decidir qual dos dois métodos, o da decomposição de forças ou o teorema de Lamier, é melhor para a gente resolver esse tipo de situação. Eu vou começar a leitura aqui dessa questão. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, esta se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade vale 10, o cosseno de 10 graus vale 0,98 e o seno de 10 graus vale 0,17. Ele quer que você verifique qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença deste atleta. Então, a ideia aqui é o seguinte, eu fiz esse desenho aqui ao lado, um pouco ampliado, porque se eu for identificar as forças no desenho aqui da prova do Enem, vai ficar muito apertadinho, não vai dar para enxergar direito. Então, estas duas forças que a árvore exerce nessa fita são justamente as forças tração. Segundo o problema, estas forças formam um ângulo de 10 graus com a direção horizontal, estas duas forças. E além destas duas forças, nós temos também aqui a força peso do atleta, que aponta verticalmente aqui para baixo. Está aqui o peso identificado. Bom, por aquilo que eu tinha mencionado na primeira videoaula dessa playlist, se a gente fosse utilizar o teorema de Lamier para descobrir o valor da tração em cada uma dessas fitas, a gente primeiro descobriria o ângulo entre elas. Esse ângulo de 10 graus a gente sabe quanto que vale, né? Esse ângulo aqui vale 10 graus, foi informado pelo próprio problema, mais este ângulo aqui reto, isso daria 90 graus. Então, estes dois ângulos juntos totalizariam 100 graus. Só que o que acontece? Se a gente for utilizar o teorema de Lamier para resolver esse problema, a gente faria a força dividido pelo seno do ângulo oposto a ela. Seno do ângulo oposto é seno de 100 graus. Seno de 100 graus tem o mesmo valor que o seno do ângulo que falta para fechar 180. No caso, seno de 80 graus. Tudo bem? Só que o seno de 80 graus não foi informado pelo problema. Então, esse é um caso em que o teorema de Lamier não é adequado para se resolver essa questão, porque a gente não sabe o seno do ângulo oposto a cada uma dessas forças. Então, qual que é a proposta? A proposta é a gente resolver esse problema por método da decomposição de forças. Vamos lembrar como é que funciona. Aqui, você vai primeiro decompor a força-tração, vai projetar ela até encontrar a direção do eixo X. Aqui está a componente X da força-tração. Vamos fazer bonitinho aqui, vai. Vou traçar uma retinha bonitinha. Aqui está a força-tração projetada sobre a direção do eixo X. Vai lá na ponta da força-tração e projeta até encontrar a direção do eixo Y. Então, aqui está a componente Y da força-tração, que eu vou chamar de TY. Só que eu tenho que fazer isso também para outra força-tração que está puxando aqui para o lado. Vou lá na ponta da força-tração, projeto até encontrar a direção do eixo X. Aqui está a componente Tx desta força-tração. E aí eu vou lá na ponta desta força-tração e projeto ela até encontrar a direção do eixo Y. Aqui está a outra componente Y da força-tração. Deixa eu colocar um pouco mais para cima aqui, ó. Aí eu coloco um pouquinho mais pro lado. Vem pro lado. Aqui está.
Esta é a outra componente y da tração. Então, o que a gente sabe aqui, ó? Que tem duas componentes y puxando para cima e a força-peso puxando para baixo. Dessa forma, para que esse sistema fique em equilíbrio, as duas forças y da força-tração que estão puxando para cima têm que equilibrar a força-peso que aponta para baixo. Lembre que as forças que puxam para cima têm que ser iguais às forças que puxam para baixo para que o sistema fique em equilíbrio. Agora, como que a gente vai evoluir nesse problema? Ty ele vai ser calculado com a função seno ou com a função cosseno. Vocês podem perceber que o Tx que aparece aqui, ó, ele faz o papel do cateto adjacente do ângulo 10. Logo, o Ty fará o papel do cateto oposto. E vale lembrar que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se a componente y faz o papel do cateto oposto ao ângulo de 10 graus, até porque estes dois vetores, essas duas partes aí, o Ty faz o mesmo papel do cateto oposto ao ângulo de 10 graus. Se o Ty faz o papel do cateto oposto, Ty pode ser calculado assim, ó, T vezes o seno do ângulo de 10 graus. O peso é a massa do cidadão que está ali, vezes a gravidade. E agora eu vou começar a substituir os valores daquilo que a gente conhece. A tração eu quero descobrir. O seno de 10 graus foi colocado aqui em cima. Seno de 10 graus. Isso vai ser igual à massa daquele cara, 80, multiplicado pela gravidade, que vale 10. Continuando aqui embaixo, 2 vezes a tração vezes o seno de 10 graus vale 0,17. Isso vai ser igual a 800. Resultado de 80 vezes 10. 2 vezes 0,17 dá 0,34 vezes o t, igual a 800. Pega esse t, esse 0,34 que está multiplicando, passa para o outro lado da equação dividindo. Se vocês fizerem essa divisão, isso vai dar um número aproximadamente igual a 2.400 newtons. Se a gente for escrever esse número na forma de notação científica, pegue os números que são diferentes de zero, multiplica pela base, que é 10. Como tem dois zeros no 2.400, tu coloca 2 aqui no expoente. E para escrever esse número de maneira adequada, de tal forma que o número que está à frente da base 10, né, no caso o 24, fique um número entre 1 e 10, eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda, ele se transforma em 2,4, e aí como você deslocou a vírgula uma casa para a esquerda, você aumenta o expoente em uma única unidade. E aí a resposta correta para essa questão é a letra D. Tudo bem? Então, tem pessoas que preferem trabalhar com o método da decomposição de forças, tem pessoas que preferem trabalhar com o teorema de Lamy. Na minha singela opinião, esse é um problema em que o método da decomposição de forças ele é nitidamente mais vantajoso. Tudo certo, moçada? Então, essa é a videoaula que dá continuidade a essa playlist do estudo de estática. Fiquem atentos aí às próximas videoaulas, tá bom? Um abraço para vocês e bons estudos.